aí pessoal, tudo jóia? Abelardo Dantas Alves aqui para mais um vídeo e hoje o assunto é ETF. Solta a vinheta, Doug. Então, como eu falei aí, o assunto de hoje é ETF e o que são ETFs? ETF é a sigla para Exchange Traded Funds, que é um fundo de ações. Só que não é um fundo de ações como muitos de vocês conhecem. Não é aquele fundo que você vai lá na corretora e paga uma cota para entrar e aí vai ter um gestor que administra o dinheiro do fundo e que você paga taxas altíssimas, tanto de administração quanto taxa de performance. ETF, no caso, ele é um fundo de ação negociado diretamente na bolsa. Ele tanto tem cotas menores para você entrar, tem um valor, como se você, quando você compra um ETF, é como se você estivesse comprando uma ação. E hoje no Brasil, nós temos, acredito que uns 11 ETFs, são poucos. Enquanto no mercado americano tem mais de 1000 ETFs. Lá tem ETF para praticamente tudo, inclusive para a bolsa brasileira. Mas enfim, voltando aqui. Tem 3 ETFs que eu considero interessante, principalmente para fins de dados, que é o Small 11, que replica o índice de Small Cap, BOVA 11, que replica o Ibovespa, e o IVVB 11, que replica o SP500. Um ETF, ele não é como um fundo de ação que tem como objetivo bater algum índice, superar algum índice, como o Ibovespa, por exemplo, de ter performance maior. O BOVA 11, por exemplo, ele tem o objetivo de replicar a performance do Ibovespa. O IVVB 11, que é um dos melhores ativos da bolsa, e claro que isso não é uma recomendação de compra, ele tem como objetivo replicar o índice do SP500, que é as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Então, quando você compra BOVA 11, por exemplo, quando a bolsa, o Ibovespa sobe 2%, BOVA 11 sobe aproximadamente 2%. Quando o Ibovespa cai, por exemplo, 3%, o BOVA 11 cai aproximadamente 3%, sempre um pouco abaixo. Só que no longo do ano, talvez, muitas vezes supera um pouco, porque você, por exemplo, pode também alugar o BOVA 11 e você vai ter rendimentos através do aluguel de ações. Tendo em vista isso, o que nós precisamos saber mais sobre ETF? ETF aqui no Brasil tem uma pequena diferença quanto a ETFs que são vendidos na Bolsa dos Estados Unidos. Porque na Bolsa dos Estados Unidos, os ETFs distribuem dividendos. Enquanto no Brasil, elas não distribuem dividendos. Só que esses dividendos são reaplicados dentro do fundo e dessa forma aumenta ainda mais o rendimento do ETF. Eu acho ETF, na minha sincera opinião, que é a melhor forma de se investir se você tiver zero conhecimento, por exemplo, ou se você não quiser ficar acompanhando balanço de empresa, ou se você não quiser fazer uma performance ativa do seu patrimônio. Porque é o seguinte, quando você compra, por exemplo, o IVVB1, você está comprando o índice SP500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E além de tudo, você fazendo isso, por exemplo, no IVVB11, você está protegendo o seu capital em dólar. Então, o IVVB11, além de ter a variação das empresas, tem a variação do dólar. Se, por exemplo, em um dia as empresas valorizarem 0%, quer dizer, não valorizaram nada, então elas não se mexeram, então não valorizaram, né? Se foi 0%, só que o dólar nesse dia sobe 1%, então a performance do IVVB11 vai ser aproximadamente 1% nesse dia, porque você está protegendo em dólar. Quando você compra o IVVB11, você está comprando em dólar. O porquê que é interessante comprar índice? Porque, segundo o Warren Buffett, 90% dos gestores, eu acho que até mesmo mais, vamos lá, 90% dos gestores, não apenas segundo o Warren Buffett, segundo realmente a realidade, mas até mais do que 90% dos fundos, gestores de fundos de ações, não vão conseguir bater o índice no longo prazo. Então, se você investe pensando no longo prazo, IVVB11 ou qualquer outro ETF que se encaixe no seu perfil de investidor, é uma boa alternativa para você diversificar a sua carteira. E hoje eu tenho como ETF justamente com esse objetivo. Eu compro ETFs na Bolsa Americana, só que quando eu comecei a comprar, eu comprava o VB11 aqui no Brasil, simplesmente por ser mais fácil. Porque o dinheiro estava aqui, eu só ia lá na conta da corretora, não precisava fazer TED, converter. Só que hoje é tão fácil você mandar o seu dinheiro lá para fora, converter e investir em um ETF fora do Brasil, que hoje eu faço isso até porque também tem melhores opções lá fora. Só que se eu fosse aportar em apenas um ativo aqui no Brasil, eu aportaria em VVB11, e claro que isso é uma coisa pessoal minha, não é uma recomendação de compra mais uma vez, porque aportando em VVB11 eu estaria diversificando a minha carteira e eu estaria dolarizando a minha carteira, seria totalmente em dólar. Então, realmente era o único ativo que eu estava comprando aqui na Bolsa do Brasil. Acontece que eu peguei e levei meus investimentos lá para fora,
quase que 100%, e aí eu tô comprando os ETFs direto nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos não é apenas índice que os ETFs tem como objetivo replicar. Claro que tem ETFs de índice, e aí eu invisto um ETF de índice das 100 maiores empresas de Nasdaq, que são basicamente empresas de tecnologia, que tem Google, Microsoft, e também invisto nessas empresas diretamente. Inclusive tem meu portfólio aí, se vocês quiserem dar uma olhada, e eu uso ETFs para diversificar justamente a minha carteira. Porque a minha carteira de ações mesmo é basicamente concentrado em empresas que eu gosto. E aí são empresas de tecnologia e acaba que eu não diversifico muito. Então, para eu não precisar ficar acompanhando o balanço de inúmeras empresas e ter que ficar escolhendo, eu prefiro diversificar com um ETF, que aí eu diluo o meu risco em, por exemplo, no QQQ que eu compro são 100 empresas. Então, eu não preciso ficar analisando o balanço, não preciso ficar acompanhando relatório de empresa. Eu compro as que eu gosto, acompanho as que eu gosto e diversifico com ETF. Então também ETF é uma boa forma de você diversificar. E aí você vai poder focar, por exemplo, a sua atenção em 5 ou 10 empresas no máximo. Eu acho que eu estou com menos de 5 hoje no meu portfólio. E aí você diversifica, por exemplo, com ETF. Você não precisa comprar um fundo de ações. Tem pessoas que fazem isso para diversificar, que você vai pagar taxa anormal. Enquanto no ETF você paga a taxa de, por exemplo, alguns têm taxa de 0,25, acredito que seja isso a taxa do IVVB11 aqui no Brasil, e lá fora você vai pagar a taxa de 0,1%. Muito menor do que pagar 2% para fundo de ação, gerir o seu dinheiro e possivelmente no longo prazo perder boa parte dele. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo sobre ETF. Se você quiser saber mais, em breve eu vou lançar o curso. Talvez eu já tenha até lançado, né, na data que você está assistindo esse vídeo. Então, se eu tiver lançado, ele vai ter o link aí. Se eu ainda não tiver lançado, não vai. E para quem quer comprar ações lá nos Estados Unidos, comprar ETF lá nos Estados Unidos, eu tenho um bônus de 10 corretagens grátis na Avenue, corretora que eu invisto o meu dinheiro. Tá o link aí, tá ok? Eu gosto muito da Avenue porque é muito fácil. Você manda o dinheiro em poucos segundos, você converte seu dinheiro em dólar e tá investindo lá nos Estados Unidos. E é isso aí, o vídeo já tá ficando um pouco longo. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Valeu!